O contrato era claro, frio, objetivo, sem espaço para erros, sem espaço para sentimentos. Mas ninguém avisou que algumas histórias não respeitam regras. E que, às vezes, o amor não nasce. Ele invade. E quando invade da forma errada, vira obsessão. Tudo começou como um negócio. Laura não tinha escolha. As contas se acumulavam, a vida apertava, e a oportunidade surgiu como uma solução impossível de ignorar. Um contrato de relacionamento. 12 meses. Aparência de um casal perfeito. Eventos, viagens, fotos, sorrisos. Em troca? Segurança financeira. Estabilidade. Uma nova chance. Ele precisava de imagem. Ela precisava sobreviver. Simples. Limpo. Controlado. Ou pelo menos, era o que parecia. Vítor Albuquerque era tudo que as pessoas admiravam. Bonito. Rico. Inteligente. Intocável. Mas havia algo por trás daquele olhar sempre calmo. Algo que não aparecia nas fotos. Algo que Laura sentiu no instante em que apertou sua mão. Frio. Calculado. E intenso demais. Eu não tolero surpresas, ele disse. Eu não gosto de mentiras, ela respondeu. Ele sorriu. Mas não foi um sorriso comum. Foi aviso. Nada de sentimentos. Nada de perguntas pessoais. Nada de envolvimento fora do contrato. Ela deveria agir como apaixonada. Ele, como perfeito. E ninguém poderia saber a verdade. Isso é só um acordo, ele reforçou. Eu sei separar as coisas, Laura respondeu. Mas no fundo, nenhum dos dois sabia. No começo, era fácil. Sorrisos ensaiados. Toques calculados. Olhares coreografados. Tudo parecia um teatro bem executado. Até que começaram os detalhes. Vítor observava demais. Sabia onde ela estava. Com quem falava. O que fazia. Mesmo quando não precisava. Você gosta de controle, né? Ela perguntou, em tom leve. Eu gosto de precisão, ele respondeu. Mas aquilo não era precisão. Era vigilância. O problema de fingir é que, às vezes, o corpo não sabe diferenciar. Um toque que dura mais do que deveria. Um abraço que não parece ensaiado. Um olhar que não é mais atuação. E Laura começou a sentir. Não amor. Mas algo próximo. Perigoso. Confuso. E Vítor? Vítor já estava longe demais. Ele começou a quebrar as próprias regras. Ligava fora do horário. Aparecia sem avisar. Observava cada detalhe dela. Como se estivesse decorando. Você não precisa saber tudo sobre mim, ela disse. Preciso sim, ele respondeu. Sem hesitar. Sem suavizar. Sem esconder. Aquilo não era interesse. Era necessidade. Sem perceber, Laura começou a se afastar de tudo. Amigos. Rotina. Liberdade. Vítor ocupava espaço. Tempo. Pensamento. E sempre com o mesmo argumento. Estamos mantendo as aparências. Mas não era só isso. Nunca foi. Ele não gritava. Não fazia escândalo. Mas os sinais estavam lá. Olhares longos demais. Silêncios pesados. Perguntas sutis, demais. Quem era ele? Um amigo. Você não precisa de outros. A frase ficou no ar. Pesada. Errada. E, ainda assim, difícil de ignorar. O primeiro beijo de verdade aconteceu sem roteiro. Sem câmera. Sem plateia. E isso mudou tudo. Não foi ensaiado. Não foi calculado. Foi intenso. Quase desesperado. E, naquele momento, Vítor perdeu o controle. E Laura percebeu. Tarde demais. Depois disso, nada voltou ao normal. Vítor já não fingia mais. Ele queria saber tudo. Estar em todos os lugares. Controlar cada passo. Isso está saindo do combinado, ela disse. O combinado mudou, ele respondeu. Simples assim. Sem negociação. Sem volta. Laura começou a sentir. O peso. O medo. A falta de ar. Tudo ainda parecia perfeito por fora. Mas por dentro, ela estava presa. Não por portas. Mas por decisões. Por medo. Por manipulação silenciosa. Você confia em mim? Ele perguntou. Ela hesitou. E ele percebeu. Sempre percebia. Ela decidiu sair. Encerrar. Quebrar o contrato. Recuperar a própria vida. Mas Vítor não era o tipo de homem que aceita perder. Você assinou, ele disse,
calmo. Eu posso sair, ela respondeu. Ele se aproximou. Lento. Controlado. Assustador. Você pode tentar. Silêncio. O tipo de silêncio que grita. Laura começou a investigar. E descobriu. Histórias antigas. Relacionamentos curtos. Mulheres que desapareceram da vida dele. Sem explicação. Sem despedida. Sem volta. E, pela primeira vez, ela entendeu o que estava enfrentando. Não era amor. Nunca foi. Era posse. Isso não é amor, ela disse. É melhor que amor, ele respondeu. Isso é controle. Isso é certeza. Ele não via problema. Não via erro. Não via limite. E isso era o mais perigoso. A situação explodiu. Em uma noite silenciosa. Sem aviso. Sem preparação. Laura tentou sair. Ele tentou impedir. Palavras duras. Olhares intensos. E, finalmente, a verdade. Eu não vou deixar você ir. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com convicção. E isso, era pior. Mas Laura não recuou. Pela primeira vez, ela enfrentou. Você não me possui. Silêncio. Logo. Pesado. E algo dentro de Vitor quebrou. Porque pela primeira vez, ele não tinha controle. Entre perder ou destruir. Entre soltar ou prender. Vitor teve que decidir. E, naquele instante, algo inesperado aconteceu. Ele deu um passo para trás. Pequeno, mas suficiente. Vai, ele disse. E pela primeira vez, ele parecia humano. Laura foi embora. Sem olhar para trás. Sem promessas. Sem garantias. Mas livre. E Vitor? Ficou. Com o silêncio. Com o vazio. Com a própria obsessão. Agora me diz. Você acha que uma pessoa assim pode mudar? Ou a obsessão sempre volta, mais forte? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você faria no lugar dela. E se você gosta de histórias intensas, cheias de tensão psicológica e reviravoltas, já deixa o like e polegar apontando para cima e se inscreve no canal. Porque a próxima história pode ser ainda mais perturbadora.